Está pensando em fazer um consórcio? Quer aumentar a chance de ser contemplado mais rápido em um grupo de consórcio? Então não faça consórcio sem antes assistir a esse vídeo, porque eu vou te dar uma dica que pode aumentar em até 5 vezes a chance de você ser contemplado. Além disso, a dica que eu vou te dar pode evitar que você tenha surpresas desagradáveis no futuro e, consequentemente, se frustre com o consórcio. Olá pessoal, meu nome é Armando, sou especialista em consórcio, sou responsável pela Brescia Consórcios e sou representante autorizado do consórcio Porto Seguro. O objetivo desse vídeo é orientar você que está pensando em fazer um consórcio, ou até mesmo você que já tem um consórcio em andamento e quer saber mais sobre essa modalidade de compra programada. Acredite, o consórcio é uma excelente opção de compra programada e até mesmo uma excelente opção de investimento, desde que você tenha conhecimento sobre as regras do produto. Eu conheço muitas pessoas que têm adquirido muitos bens e até mesmo algumas pessoas que têm alavancado seu patrimônio através do consórcio. Eu trabalho com consórcio desde 2005 e confesso que eu tenho conversado com muitas pessoas que se frustraram com o consórcio. O maior motivo dessa frustração é porque essas pessoas fizeram o consórcio sem conhecimento das regras que regem o consórcio ou porque foram enganadas, acreditaram em falsas promessas. Então eu vou me dar como exemplo. Eu já fiz mais de 30 consórcios na minha vida e não me arrependi de fazer nenhum. Atualmente eu pago 4. Aliás, muito antes de eu trabalhar com consórcio, eu já era fã dessa modalidade, mas nem sempre foi fácil, Antes de eu ter o conhecimento que eu tenho hoje, lá atrás, eu já fui enganado. Hoje no jargão popular a gente fala picaretado, então já fui picaretado algumas vezes, E até aprender, estudar as regras do consórcio, e hoje eu utilizo o consórcio a meu favor. Então, hoje eu vou te falar de uma armadilha que existe no consórcio que ninguém te fala na hora que vende. Por falta de conhecimento ou má fé. Eu vou preferir achar que é por falta de conhecimento do vendedor, tá certo? E esse motivo é uma das maiores causas de decepções e frustrações de quem faz consórcio. E eu vou te explicar por quê. Quando você decide fazer um consórcio, você vai ser colocado em um grupo de consórcio de uma determinada administradora. Não importa se é uma administradora ligada a um grande banco, não importa se é uma administradora ligada a uma marca de veículo, de motocicleta ou qualquer marca atrelada a uma montadora, ou um grupo de consórcio de um administrador independente. Uma administradora independente é uma administradora que não está ligada a um grande banco, que não está ligada a uma montadora de veículo, de motocicleta. É o caso, por exemplo, da Porto Seguro, a qual eu represento. Existem outras no mercado, mas a Porto Seguro é um exemplo de administrador independente. Até aqui, ok. Acontece que tem alguns tipos de grupos em algumas administradoras que você tem que evitar a todo custo. Aliás, são grupos que, na minha opinião, não deveriam nem existir, mas infelizmente o Banco Central, ele permite. O Banco Central é quem rege, que dita as regras do consórcio, fiscaliza, e ele permite que exista esse tipo de grupo, mas que, na minha opinião, é uma armadilha para os menos avisados e é motivo de muito problema e muita decepção por parte dos consorciados. Independente do objetivo, que você faz o consórcio, seja ele para automóvel, para motocicleta, para caminhão, para imóvel, existem basicamente 2 tipos de grupos de consórcio atualmente no mercado. Eu vou te explicar a diferença entre os dois e você vai tirar as suas próprias conclusões aí, qual que é o melhor e qual que é o pior. Então, o primeiro exemplo de grupo que eu vou mostrar é um exemplo de grupo que eu chamo de grupo enxuto. E por que eu chamo de grupo enxuto? É porque é um grupo que você tem mais previsibilidade. Eu sei que é difícil ter previsibilidade em grupo de consórcio, mas esse grupo, esse primeiro exemplo, é um grupo onde você tem muito mais chance de ser contemplado, seja por sorteio ou por lance. E eu vou te mostrar agora na tela por que eu chamo esse exemplo de grupo enxuto. Bom, primeiro eu vou criar um exemplo de um consorciado fictício, Paulo. Paulo está interessado em fazer um consórcio, ele está pesquisando, ele está conversando com um representante de uma determinada administradora, o representante mostra para ele um plano, Paulo avalia o prazo, avalia as parcelas, avalia as taxas, ok, e Paulo decide aderir a esse plano de consórcio. Ok, até aqui, o Paulo então agora é um consorciado ativo, ele vai começar a participar das assembleias, E bacana. Paulo deu o pontapé inicial, pagou a primeira parcela do consórcio e agora ele vai acompanhar o consórcio. Mas será que o Paulo foi colocado num grupo bacana? Será que o grupo que ele foi colocado é um grupo enxuto? Será que tem possibilidade alta de ser contemplado no curto, no médio prazo, por sorteio? É lógico, quem que não quer ser contemplado por sorteio em um consórcio? É o sonho, de qualquer um. Porque além de você realizar o seu sonho rapidamente, você ainda tem a possibilidade de ganhar dinheiro com o consórcio
contemplado, quando ele é contemplado rápido. Isso é assunto de um outro vídeo que eu vou gravar depois. Então repare que o Paulo, ele se preocupou com a taxa, se preocupou com o valor das parcelas, se preocupou com o prazo dele, né, quantas parcelas que ele vai pagar, mas o Paulo não se preocupou com um detalhe importantíssimo, que é a duração do grupo, tá? Que são coisas distintas. Duração do plano é uma coisa, duração do grupo é outra. Ele não se preocupou com esse detalhe. Deveria ter se preocupado, mas ele não se preocupou por quê? Porque ele não tem conhecimento, o que é normal no mercado. As pessoas não têm conhecimento sobre essa diferença. Então, a gente vai analisar esse grupo que o Paulo entrou para saber se ele é bom ou não. E essa questão da duração do grupo é importantíssima e você vai saber por quê. Eu vou te mostrar aqui na tela. Então, está aí na tela o exemplo de grupo que o Paulo foi colocado. No caso aqui, o exemplo do grupo 1. Paulo entrou no grupo BX234, que é um grupo de automóvel, que é o objetivo dele, na administradora XYZ Consórcios. Assim como Paulo, esses são nomes fictícios. E quais são as características desse grupo? O grupo vai ter 360 participantes, ou seja, ele não pode ter mais de que 360 participantes, e os números atrelados aos participantes vão variar de 001 a 360. O prazo da cota vai ser de 60 meses. Prazo da cota, para quem não sabe, é o mesmo que o plano, né? Então, é a duração do plano. Então, prazo da cota, prazo do plano, que no caso aqui é 60 meses. E o prazo do grupo também são 60 meses. E é aqui que está o pulo do gato. Reparem que o prazo da cota é o mesmo que o prazo do grupo. O que significa? Significa que quando o Paulo pagar a sua última parcela, o grupo se encerra. E qual que é a vantagem? A vantagem é que, ao final de 60 meses, todos os participantes desse grupo vão estar contemplados. Caso haja fundo de reserva ou saldo remanescente do grupo, esses serão distribuídos proporcionalmente entre os consorciados que fizeram parte desse grupo. E esse grupo tem outra característica positiva se a gente analisar a evolução de número de consorciados ativos e aptos. E qual que é a diferença de consorciado ativo e consorciado apto? Consorciado ativo são todos os consorciados ativos no grupo naquele momento. Isso inclui os consorciados contemplados, os consorciados que ainda não foram contemplados e os consorciados inadimplentes, aqueles que ainda não foram excluídos do grupo. E o que são consorciados aptos? São todos os consorciados do grupo, menos os que já foram contemplados, menos os que estão inadimplentes naquele momento, porque inadimplente não participa de assembleia. Então, isso pode variar de assembleia para assembleia. Quem está inadimplente na assembleia 10 pode não estar na assembleia 11. Vale destacar aqui que, pelas regras do Banco Central, pela regra do consórcio, o consorciado que ficar 3 parcelas seguidas inadimplente, ele pode ser excluído do grupo. Então, a gente vai analisar aqui a evolução do número de participantes ativos e o número de participantes aptos. Lembrando aqui que isso é um estudo de caso, isso é baseado em alguns grupos que já finalizaram, né, e outros grupos que estão em andamento. Esses números não são números exatos, pode variar de acordo com o grupo. Esse estudo de caso aqui é baseado no histórico, baseado em grupos que já foram encerrados com essa mesma característica. Então, os números podem variar, tá? De um grupo para outro. Como eu citei, é só um estudo de caso. Então, nesse ponto aqui, baseado nessa simulação, entre a primeira e a 10ª Assembleia, nós temos 330 consorciados ativos e 320 aptos. Então, nesse ponto aí, o número de ativos é um pouquinho menor do que a capacidade do grupo, que é 360, e o número de aptos é 320. Ali já tem alguns contemplados, né? Pode ser que tenha um ou outro inadimplente, ok. Então, quando chega entre a 10ª e a 20ª Assembleia, o número de participantes está no limite, né? O grupo está cheio, com a capacidade máxima, mas o número de aptos caiu. Por quê? Porque nesse ponto já teve mais contemplados e mais pessoas estão inadimplentes perante ao grupo. Da 20ª à 30ª, a gente tem 335 ativos e 210 aptos. Os 335 ativos, porque nesse ponto aí já foram excluídos alguns, né? Alguns consorciados que ficaram inadimplentes por muito tempo, eles são excluídos e cai para 210 aptos. Por quê? Porque mais contemplado, mais inadimplente. E assim vai a evolução do grupo. Mas quando chega nesse tipo de grupo, quando chega na Assembleia de número 50, porque é um total de 60, a maioria dos consorciados já estão contemplados, seja por sorteio ou seja por lance. E quem não foi contemplado ainda,
ainda, se ofertar um lance baixinho, tem a possibilidade alta de tirar o bem, porque chega nesse ponto que muitos consorciados já quitaram seu consórcio, quitam antecipadamente as parcelas. Isso faz com que o grupo fique com um saldo financeiro mais alto e possibilita a administradora de liberar mais bens por mês. Lembrando que por mês sempre é um por sorteio, o restante por lance. E quando chega na Assembleia de número 60, todos já foram contemplados, aí o grupo se encerra. Conforme eu mostro nessa última tela aqui, ó, nessa linha vermelha, o grupo finaliza, acabou. Todo mundo já recebeu o que tinha que receber. Pode ser que demore mais 1 ou 2 meses, né? Mas se encerra, pronto, acabou. Não importa, pessoal, se dentro desse grupo o consórcio entrar na primeira, na 10ª, na 20ª ou na 30ª, que nesse tipo de grupo é mais difícil, né? Mas acontece de um ou outro, né? Entrar. Mas todos vão pagar a mesma taxa de administração e todos vão terminar ao mesmo tempo. A diferença é que quem entrar, por exemplo, na 10ª, 20ª ou sei lá, 30ª, eles vão pagar parcela proporcional mais cara, porque o tempo deles vão ser menor. Então Paulo vai ter 60 meses para pagar, quem entrar na 10ª vai ter 50 meses, então quem entrar na 20ª vai ter 40 meses. Então o valor da parcela é proporcional, mas o que importa aqui é que todos vão terminar ao mesmo tempo. E aí, terminou o grupo, todos vão receber os valores. Quem tiver sido contemplado e não tiver adquirido bem, vai receber os valores corrigidos. Quem for excluído vai receber os valores corrigidos, proporcionalmente, é claro, né? Fundo de reserva vão receber também no final do grupo, né? Ao final desses 60 meses. Saldo financeiro do grupo, que às vezes há um saldo financeiro que é rateado proporcionalmente entre os consorciados. Então, e acontece também o seguinte, a pessoa pagou 5 parcelas do consórcio, parou de pagar por algum motivo ou por outro motivo, ao final de 60 meses, no máximo, porque há a possibilidade de receber antes, porque existe um sorteio paralelo, né, dos excluídos, aqueles que desistiram do consórcio por algum motivo. Eles participam de um sorteio que é atrelado à cota principal, que é atrelado ao resultado principal, mas então ele tem chance todo mês de ser ressarcido daquele valor, de receber aquele valor. Mas caso ele não receba, ele vai ter no máximo 60 meses para receber, tá certo? Acabou o grupo, a administradora não vai ter nenhuma pendência com relação a quem participou daquele grupo ao final de 60 meses e mais 1 ou 2 meses, que é o prazo que eles têm para dissolver completamente o grupo e pagar os valores devidos. E um detalhe aqui, pessoal, que nesse exemplo que eu mostrei, foi um exemplo baseado em um grupo com 360 participantes. A duração do plano é 60 meses e a duração do grupo é 60 meses. Mas poderia ser um grupo com 2.000 pessoas, poderia ser um plano com prazo de 120 meses, poderia ser um grupo de 120 meses também, não tem problema, desde que o grupo termine ao mesmo tempo, desde que os consorciados terminem ao mesmo tempo. Então, as contemplações, apesar de ser um número maior de consorciados, se fosse 2.000, por exemplo, as contemplações, elas são proporcionais, teriam um maior número de contemplações mensal. Mas ao final do grupo, né, todos vão ser contemplados e o grupo se encerra, conforme o caso que eu citei lá desse de 360. Então, o número, isso é só um exemplo, o número de participantes e o prazo do plano não importa, desde que o prazo do grupo seja o mesmo do prazo do plano do consorciado. É por isso que eu digo que tem uma certa previsibilidade, porque você sabe quando vai encerrar o grupo. Então, agora que eu dei um exemplo de grupo enxuto, eu vou te dar o exemplo do segundo tipo de grupo que existe no mercado, que eu chamo de grupo inchado. E por que eu chamo de grupo inchado? Você vai entender já analisando comigo as características desse grupo e vai entender por que eu chamo de grupo inchado. E por que esse tipo de grupo tem muito menos previsibilidade e é a causa de muita dor de cabeça. Primeiro eu vou falar um pouquinho de probabilidade. Você sabe o que é probabilidade? Probabilidade é a ciência que estuda a chance de um evento acontecer através de cálculos matemáticos. Mas eu vou falar de probabilidade na prática, com exemplos. Então vamos voltar aqui ao consórcio do Paulo. Foi atribuída ao Paulo a pedra número 5. Ele vai participar dos sorteios com a pedra número 5. Pedra é o jargão que a gente usa para indicar qual que vai ser na verdade são bolinhas numeradas, né, que é colocada dentro de um grupo da sorte. Cada consorciado tem seu número, então eles vão participar do sorteio com esses números. Então, beleza? O Paulo vai concorrer com a pedra 5. Agora vamos fazer um sorteio imaginário. Vamos pegar um globo da sorte, né? Aqueles
que gira para sorteio de loteria. Vamos pegar a pedra do Paulo, que é a pedra 5, a bolinha numerada com o número 5, e colocar dentro do grupo. E vamos girar e fazer um sorteio. Qual que é a chance do Paulo ser contemplado? 100%, só tem a pedra dele, claro. Agora vamos fazer um novo sorteio imaginário, com a pedra 5 do Paulo e a pedra 17 de um outro consorciado. E vamos fazer o sorteio. Qual que é a chance do Paulo ser contemplado nesse sorteio? Cai para 50%. Por quê? Porque nós temos duas bolinhas competindo. Vamos para o terceiro sorteio imaginário. Vamos colocar a pedra 5 do Paulo, vamos colocar a pedra 17, vamos colocar a pedra 25 e vamos colocar a pedra 60. E vamos realizar o sorteio. Qual que é a chance da pedra 5 do Paulo ser contemplado? Cai para 25%, porque são 4 concorrentes com ele. Então vamos para o nosso último sorteio imaginário. Vamos colocar a bolinha número 5 do Paulo e vamos colocar mais 9 bolinhas numeradas para participar desse sorteio. Vamos realizar o sorteio. E agora, qual que é a chance do Paulo ser sorteado nesse sorteio? Cai para 10%, porque são 10 bolinhas e assim por diante. Onde eu quero chegar com isso? Quanto maior o número de participantes estiverem naquele grupo, menor é a chance do Paulo ser contemplado. Não é à toa que dando um exemplo aqui, uma Mega da Virada, por exemplo, onde tem lá 50 milhões de apostadores, e às vezes acontece de não ter nenhum ganhador. Às vezes tem um, dois, ou às vezes nenhum, né? Isso é probabilidade. Quanto mais pessoas, menor a chance de você ser sorteado. E com a diferença que numa loteria, por exemplo, você faz uma aposta e se você não for um ganhador, se você não for contemplado, seu dinheiro vai pro ralo. E no consórcio, não. Você vai participar de um determinado número de assembleias e se você não for contemplado naquela assembleia, você está pagando uma parte do seu bem. Você está fazendo uma poupança forçada, né? Do valor do bem pretendido. Aí alguém vai dizer assim, mas é sorte, se a pessoa tiver sorte, tá, tudo bem. Mas a sorte é subjetiva. E eu vou mostrar uma tela aqui para você refletir durante 10 segundos. Dito isso, pessoal, agora a gente vai partir para o nosso segundo grupo, que eu chamo de grupo inchado, né? Que você vai entender por quê através da análise do grupo. Mas antes disso, eu vou te mostrar 3 telas de reclamações feitas por consorciados frustrados que eu retirei da internet. Vamos dar uma olhadinha nessas reclamações e depois você vai entender. Primeira reclamação. Entrei em um grupo de consórcio de 50 meses paguei aqui, né, para não ter problema, nome da administradora, oferecido por um vendedor conhecido. Fui pagando e nunca contemplado por sorteio. Agora que paguei 85% do plano, imaginei que iria terminar de pagar e receber o valor pago. Minha surpresa foi saber que estava em um grupo de 120 meses, 10 anos. Essa informação foi omitida na hora da venda do plano. Agora tenho tentado dar lances nos valores permitidos, o saldo a pagar, mas sempre perco, porque os demais dão lance muito maiores que o meu. Ou seja, vou ficar com dinheiro parado por 10 anos. Fui enganado a fazer um péssimo investimento. Cabe ação judicial? Será que eu consigo reaver o dinheiro pago antes desse prazo acabar? Me senti um idiota que caiu em um golpe. Reclamação 2. Adquiri uma cota do consórcio, entretanto, nunca consegui ser contemplado pelo lance ou por sorteio. Mesmo dando um lance de quitação, que é o maior lance permitido, nunca é contemplado. Para minha indignação, fui informado que mesmo após terminar de pagar as parcelas, faltam 12, terei que aguardar o encerramento do grupo, que só ocorrerá em 2028 para ter o dinheiro que paguei de volta. Ou seja, 5 anos após terminar de pagar minhas parcelas. Tentei mudar meu crédito, quantidade de parcelas, mas pelo telefone nada é possível, a não ser ter que esperar. Nunca fui tão enganado por uma empresa como estou sendo por esta. Todas essas informações foram omitidas no momento da venda para colocar o cliente nessa falcatrua. Gostaria de terminar de pagar e ter o meu dinheiro de volta. Terceira reclamação. Em dezembro de 2023, paguei a última parcela do consórcio. Quando fui lá ontem, 9/1 de 2023, me disseram que não fui contemplado e precisaria esperar a tempo do meu grupo. O prazo do meu grupo é de 86 meses e o meu de 50 meses. Só que isso não me foi dito, que mesmo eu quitando meu consórcio, precisaria, caso fosse sorteado, esperar o final do meu grupo para ser contemplada. Ou seja, tenho que esperar mais 3 anos. Absurdo, não foi claro isso
isso quando fechei o consórcio. Você sabia que se você não tomar certos cuidados ao fazer um consórcio, você pode cair em armadilhas que podem fazer você se frustrar, além de fazer você perder dinheiro? Por isso eu te ofereço uma consultoria especializada e personalizada em consórcio com honestidade e transparência. Eu vou pesquisar, analisar e te indicar um grupo diferenciado para que você tenha a chance de atingir o seu objetivo mais rapidamente e para que você tenha a melhor experiência possível com o consórcio. E não termina aí, eu vou te acompanhar em toda a jornada, inclusive após a contemplação, te auxiliando no que for preciso com a documentação necessária. Interessou? Então não perca tempo, entre em contato comigo pelo número de WhatsApp que está aqui fixado na descrição do vídeo. Te aguardo. Agora eu vou explicar na prática o motivo daquelas reclamações, analisando o outro tipo de grupo, que eu chamo de grupo inchado. Vamos supor que Paulo, ao invés daquele primeiro exemplo, tivesse sido colocado nesse grupo aqui. E mais uma vez eu reforço, são nomes fictícios. Então ele optou por pagar o plano dele em 60 meses, correto. Mas analisando esse grupo, a gente vê que o grupo tem 2.000 participantes, o que significa que vamos ter número entre 0001 e 2.000 concorrendo entre si para serem sorteados. Até aí tudo bem, o problema é o prazo do grupo, que tem 120 meses. O que isso significa? Significa que quando ele terminar de pagar o plano dele, que são 60 parcelas, ainda vão faltar 60 meses para o grupo se encerrar, já que nesse exemplo ele entrou na primeira assembleia. E o que pode acontecer aqui? Corre o risco de Paulo chegar ao final do plano dele, ou seja, após as 60 parcelas, né? Ele pagou as 60 parcelas e corre o risco dele ainda não ter sido contemplado. Por quê? Porque o grupo não se encerrou, o grupo ainda vai ter mais 60 meses pela frente. E mesmo que ele já tenha sido contemplado, valores como fundo de reserva ou saldo financeiro do grupo, ele só vai reaver esses valores após mais 60 meses, ou seja, mais 5 anos depois que ele tiver terminado de pagar o plano dele. E outra, corre o risco de um consorciado que entrou na 30ª Assembleia, esse consorciado pode ser contemplado por sorteio antes do Paulo. Isso pode acontecer com outros grupos também, inclusive naquele primeiro, mas as possibilidades são muito menores, porque é um grupo muito mais enxuto, com muito menos participantes e com o prazo do grupo curto, porque um ou outro consorciado pode entrar, né, durante o andamento. Isso é justamente para substituir os consorciados que foram excluídos, né, e serve para manter a saúde financeira do grupo. Com isso, o grupo mantém a sua saúde e pode continuar contemplando mais pessoas. Mas no caso desse grupo aqui, aí vai entrando consorciado aqui até lá pela Assembleia de número 80, Assembleia de número 70, ainda está entrando muitos consorciados, por isso que o grupo fica sempre cheio, por isso que é muito mais difícil de ser contemplado por sorteio e até por lance, porque a média de lance sempre se vai manter alta, porque o grupo permanece inchado. Mesmo se o Paulo entrar, por exemplo, desse tipo de grupo aqui na 20ª Assembleia, quando ele terminar o plano dele, que vai estar na Assembleia de número 80, ainda vai estar faltando ainda 40 assembleias. Mesmo que ele entre na Assembleia de número 40, quando ele terminar o plano dele, na Assembleia de número 100, ainda vão estar faltando 20 meses para se encerrar o grupo. Corre o risco de estar entrando consorciado, ainda está entrando consorciado nesse grupo. E esse é o motivo daquelas reclamações que eu mostrei anteriormente, porque essas pessoas foram colocadas nesse tipo de grupo que eu acabei de mostrar. Esse grupo só vai estar bom para o Paulo se ele for colocado na Assembleia de número 60, porque aí vai estar faltando 60 assembleias, ele vai entrar na Assembleia de número 60, quando ele pagar a última, o grupo vai estar se encerrando. Aí vale a pena, mas fora isso, não compensa de forma alguma. Entenderam porque o primeiro tipo de grupo é muito melhor, tem muito mais previsibilidade do que esse segundo tipo de grupo? E para finalizar aqui essa análise desse grupo, eu não quero dizer que quem for colocado no primeiro grupo vai ser contemplado rápido, ou quem for colocado nesse segundo tipo de grupo vai demorar a ser contemplado. O que eu quero mostrar aqui é que as chances são muito maiores no primeiro exemplo. Porque, na realidade, todos os meses, centenas de consorciados são contemplados por sorteio na primeira assembleia, na segunda assembleia, na terceira. Só não tem chance mesmo quem não estiver participando do consórcio, né? Esse não tem chance de jeito nenhum.
E também não quero dizer aqui que as administradoras que trabalham com esse tipo de grupo, esse segundo exemplo, que elas estão agindo fora da lei. Felizmente, o Banco Central, ele permite que as administradoras componham esse tipo de grupo. Então, cabe ao consorciado fazer uma boa análise e decidir, né, qual que é o melhor para ele. Indiscutivelmente, né, a gente viu aqui que seria o melhor, seria o primeiro exemplo. Então, resumindo, se Paulo for colocado no primeiro exemplo de grupo, ao final de 60 meses, quando ele terminar de pagar, tudo vai estar definido, o grupo se encerra. Caso ele seja colocado no segundo grupo, no segundo exemplo, todas as pendências que ele tiver com esse grupo só se encerrarão após 120 meses, ou seja, 10 anos. É muito tempo, né, gente? Caso ele seja colocado na quinta assembleia, na 10ª assembleia ou na 20ª, aí o tempo final vai ser proporcional, né? Vai faltar um tempo proporcional dependendo da fase que ele entrou aqui no andamento do grupo. E encerrando, né, pessoal, os últimos conselhos que eu dou para quem está pensando em fazer um consórcio é a seguinte: primeiramente, você tem que ter perfil para fazer um consórcio. Tem que ser feita uma análise do seu perfil para saber qual que é a sua necessidade, qual é o tempo que você precisa que a sua necessidade seja atendida, qual é o seu objetivo. Consórcio é uma opção de compra programada, é um planejamento. Se você tem ansiedade, está com pressa, a chance de você se frustrar é muito grande, tá certo? Mas igual eu falei, isso tem que ser feito uma análise para a gente definir qual que é a sua chance da sua necessidade ser atendida ou não. Isso independente do tipo de grupo que você for colocado. E outro conselho, não acredite somente na palavra do vendedor. A maioria é honesta, mas uma minoria de desonestos, eles fazem um estrago no mercado de consórcio. E se você acreditar somente na palavra do vendedor, daqui a 2, 3 anos não adianta você falar que o vendedor falou, não adianta espernear. Não acredite em promessa de contemplação. Isso não existe no consórcio, em nenhuma administradora. Então lá na frente, a administradora, você vai reclamar, a administradora vai te mostrar que, olha, estou com um contrato aqui assinado por você, que demonstra que você tem ciência de tudo, de como o consórcio funciona. E aí, amigo, não adianta espernear. E atenção, pessoal, para a contratação de consórcios sem um representante, sem a figura de um representante, principalmente consórcio online. Você faz consórcio online, você vai seguir no passo a passo lá, você não tem transparência nenhuma, é tudo no escuro. Quando você assusta, já está com um boleto na mão e você não teve informação nenhuma sobre aquele tipo de grupo, o número de participantes. Então, muito cuidado ao fazer consórcio online, porque apesar da taxa de administração ser um pouco mais baixa, a chance de você ter dor de cabeça no futuro também é altíssima. Então é isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Deixe seus comentários. Eu espero ter ajudado você com essas dicas e espero que elas contribuam para que você tenha uma excelente experiência com o consórcio. E lembre-se, consórcio é planejamento e não combina com ansiedade. Te vejo em breve em um próximo vídeo. Até lá!